né, o meu número atômico, que é igual ao número de prótons, e quando eu tenho um átomo eletricamente neutro, ele também é igual ao número de elétrons. Sim ou não? Viajei muito? Como é que foi? Acompanhou a minha viagem? Eu nem entendi. Pode explicar de novo, por favor? Posso sim. Primeiro, número atômico igual ao número de prótons. Tá? É uma quantidade que é ali numericamente igual. E se eu tenho um átomo eletricamente neutro, essa quantidade também vai ser igual à quantidade de elétrons. Por quê? Porque eu tenho prótons positivos e elétrons negativos. Para esse átomo ser neutro, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa, para uma anular a outra. Foi? Foi. Beleza. Sendo assim, ó, tem até aqui o exemplo do cloro e do sódio. O cloro, o número atômico dele é 17. Então, ele tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons. O sódio, o número atômico dele é 11. Então, ele tem 11 prótons, 11 elétrons. Tá? Número de massa. Número de massa, né? O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Vimos isso nas nossas aulas aí anteriores. Vimos que quem tem massa real mesmo é próton e nêutron, que estão localizados no núcleo do meu átomo. Então, a massa é o somatório de prótons e nêutrons. Lembrando que próton é número atômico. Essa associação é sempre importante a gente lembrar. E a massa vem na minha tabela periódica. Mas, se ele me dá nêutron e próton, eu chego na massa. É igual à matemática, são 3 itens. 2 vão ser fornecidos e 1 vai ser a sua incógnita para você calcular. Tá bem? Aqui, ó, trouxe o exemplo do cálcio. Número atômico 20, então o número de prótons é 20. A massa é 40, tá na tabela periódica. E aí, para chegar no número de nêutrons, que nêutrons não tem na tabela periódica, a fórmula é massa igual a próton mais nêutron. Então, nêutron vai ser massa menos quantidade de próton. E com isso, eu chego aqui que o número de nêutrons do meu cálcio é igual a 20. Deu para acompanhar isso? Parece bobinho, mas não é não. Eu não consegui acompanhar muito, não. Eu entendi até a parte que você explicou que é átomo, próton e nêutron, e aí quando desceu para os números, eu me confundi. Mas onde foi a sua confusão? Para, olha aí e vê. Na parte que você marcou em azul, e aí, conforme você foi explicando, eu não entendi essa parte. Você entendeu que o número de prótons é igual ao número atômico? Aham, entendi, isso eu entendi. Entendeu que a massa é 40? Nesse exemplo, a massa é 40, é isso? Isso, nesse exemplo a massa é 40. Entendi. E aí, o que você É não... só na parte dessa distribuição que dá o resultado 20 que eu fiquei perdida. Então, aí é Entendi. matemática. Aham, Entendeu? Que a química entendi. foi. Aqui, ó, é Aham. matemática simples. Mas, por exemplo, desculpa te interromper. Ah, Na hora que eu vou conferir na tabela, é isso que eu fiquei meio perdida. Você falou como assim, assim? é, isso vale tanto. E aí começou a distribuir os números, e aí eu fiquei confusa. É porque está na tabela periódica. A tabela periódica é uma consulta nossa, que a gente tem Entendi. na química, entendeu? Isso você não tem que decorar, não. Isso, a tabela é fornecida para você. Se não for fornecida, a questão tem que vir com os dados ali para você.
Tudo bem? Tudo bem, eu estou olhando aqui agora, eu não tinha reparado isso. Ah, sim. Que foi, não foi com vocês? Ah, não. Deixa eu só me pontuar aqui rapidinho. Foi, não foi com vocês que eu mandei a tabela periódica hoje? Foi, né? É. Ah, tá. Achei até que achei que não tinha falado que a gente ia precisar da tabela na nossa aula. Edu respondeu que sim, sim que está fluindo. Estou aqui perdida na história. Ah, sim, sim que mandei a tabela. Ah, tá. Entrei até aqui no grupo agora para ver que eu estava achando que não. Vamos lá. Número atômico, número de massa. E aí agora, elemento químico. É literalmente a leitura. Mas olha só, antes de tudo, deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso aqui pode mudar de tabela periódica para tabela periódica. Tabela periódica, normalmente, elas vêm com uma legenda, né? Ela pega um elemento como legenda e aí ela apresenta para você como que ela está trazendo as informações. Na tabela que eu passei para vocês, tem o lítio como exemplo, inclusive, que aí tem o número atômico, o símbolo, o nome e o peso, exatamente como está aqui em relação ao hidrogênio. E aí, você, ao olhar aquela nossa tabela periódica, você já sabe que em cima é número atômico, que o grandão lá em negrito é o símbolo, o nome do elemento e o peso atômico. O símbolo vem em todas. O número atômico também vem em todas. Mas o nome raramente vem em todas as tabelas, principalmente no vestibular. No vestibular não vem, às vezes, ali, né, com o nomezinho do elemento. Tiana, preciso decorar a tabela toda? Não, mas vocês vão ver que com o tempo de tanto exercício, tanto estudo, você acaba decorando sem querer. É meio que involuntário, tá? Você já saber quais são alguns elementos. E uma informação também aqui, ó. A letra A maiúscula a gente vai usar para representar massa. E a letra Z maiúscula a gente vai usar para representar número atômico, tá bem? E o Nzinho minúsculo é nêutron. Por que é N minúsculo? Porque o N maiúsculo é nitrogênio. Então, é um N minúsculo, tá? São coisinhas bobas, podemos chamar de bobas, mas importantes para o nosso entendimento, tá bem? Tranquilo até aqui, número atômico, massa, elemento químico. Vou para íons. O que é íon? Íon é quando você ganha ou perde elétron. Quando aquele átomo está lá neutro, feliz, maravilhoso, feliz e contente. E aí ele ganhou ou perdeu elétron. Quando isso acontece, acabou o meu equilíbrio de cargas, né? Se ele ganha elétron, ele fica positivo ou negativo? Quem me responde? Fica negativo. Boa, Edu. Elétron é negativo, hein, gente? Se eu ganhar elétron, eu fico negativo. Se eu perco elétron, eu vou ficar, então, com a carga positiva ali a mais. E daí eu fico positivo. Esses caras têm nomes. Íon é qualquer um, perdeu ou ganhou elétron, beleza. Mas, quando você perde elétron, você vira um íon positivo. Esse cara se chama cátion. Quando você ganha elétron, você vira um íon negativo. E aí esse cara se chama ânion. É importante a gente saber esses nomes. Íons, ali uma coisa mais generalizada, mais geralzão. Cátion, íons positivos. Ânions, íons negativos. Tá? Esses nomes precisam estar aí com bastante lógica na nossa cabeça da gente associar uma coisa a outra. Quando eu estou falando de cátions, eu sempre estou falando de perder elétron. E aí, por exemplo, se eu perco um elétron,
eu fico com uma carga positiva sobressaindo. Se eu perco 2, eu fico com 2 cargas positivas sobressaindo. É essa aqui, ó, a explicação. Eu tenho aqui um magnésio eletricamente neutro, tá? Perdeu 2 elétrons. E aí, por isso que está essa representação aqui, ó, magnésio 2+. Isso quer dizer que eu tenho ali um cátion. E esse 2 quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Dá para entender essa leitura? Sim, Edu já comentou que sim. Ó, e o restante, como é que tá? Se vocês estão quietinhos, eu estou admitindo que tá dando para entender, hein? Vou para ânions. O ânion, ele ganha elétron. Eu tenho aqui um flúor neutro, ganhou um elétron, e aí é o que esse menos aqui representa para mim. Ele está com uma carga negativa a mais. Por isso que está F-, é a representação desse meu ânion. Tudo bem? Foi? Eu vou precisar... Tem alguma dúvida a respeito desses slides de agora? Que eu vou precisar dele para próximo tópico que eu vou trazer agora, que é semelhanças atômicas. Tranquilo. Beleza. Aí é o lance que eu falei, ó, uma aula está interligada na outra. Só que, ó, é um outro slide. Coloquei um outro slide. Por quê? Porque se vocês tiverem dúvida aqui nessa coisa pontual, o que é íon, o que é elemento químico, o que é número atômico, você vem aqui. E aqui eu coloquei o conteúdo de semelhanças atômicas, tá bem? Dentro de semelhanças atômicas, a gente vai começar a falar de uns nomezinhos meio esquisitos, mas que super dá para entender, mas eu precisava desse conteúdo que eu passei para vocês antes, que é, né, número de prótons, número de nêutrons, massa e número atômico. Aqui, eu vou corrigir antes de mandar para vocês, é um P minúsculo, porque P maiúsculo é fósforo, tá bem? Mas, por que eu quero que vocês se apeguem nesses negocinhos aqui, ó? Que a gente vai usar isso. Vai fazer parte de um macete que eu vou ajudar vocês a decorar as semelhanças atômicas. Primeira, semelhança atômica que a gente vai ver aqui agora é isótopo. E aí eu vou escrever isótopo assim, ó. Isótopo. Por que eu vou escrever assim? Porque P é a mesma coisa que número atômico. E é isso que é um isótopo. São átomos que apresentam o mesmo número atômico. Tá bem? Isso aqui você vai carregar para a vidinha. Quando eu tenho um isótopo, lembra que o número atômico é a identidade do átomo? Então, quando eu tenho um isótopo, eu estou falando do mesmo elemento químico. E aí, o que está mudando nele? A massa. Tá? Um exemplo disso é aqui o carbono. Ó, mesmo número atômico. Só que eu tenho aqui o carbono com massa 12, carbono com massa 13, carbono com massa 14. Tá? Aqui na tabela tem alguns outros exemplos para vocês. E aí, se vocês repararem, na tabela periódica, a gente tem o carbono 14. Por quê? Olha só isso aqui, ó, deixa eu aumentar. A porcentagem de carbono 14, a abundância dele na natureza, é infinitamente maior. Carbono 13, eu tenho uns traços, 1,1, e carbono 14 eu tenho traços. Carbono 14, inclusive, é um que vai aparecer muito na nossa vida em radioatividade. É aquele que eu faço datação do carbono. É aquele que descobrimos uma múmia de não sei quantos anos antes de Cristo. Como é que faz isso? Datação de carbono. Radioatividade. A gente vai chegar lá um dia. E aí, tem esses caras aqui, ó, hidrogênios. Eles são, né, isótopos
que tem um nomezinho que é interessante a gente saber, porque isso pode aparecer em questões de vestibulares, que são esses. Deixa eu aumentar aqui para vocês. O hidrogênio com massa 1 é o hidrogênio que a gente já conhece. Hidrogênio comum, ou então também chamado de prótio. Sabe por quê? O hidrogênio, ele não tem massa igual a 1, é o próton. É o próton. Conseguem perceber isso? Por isso que ele é chamado de prótio. E eu tenho também deutério, que é o hidrogênio de massa 2. E eu tenho também o trítio. Trítio é o mais comum ali de aparecer para esse hidrogênio de massa 3, tá? Mas repare novamente, olha aqui, ó, o hidrogênio de massa 1 é o mais abundante. Então, é ele que está na minha tabela periódica, tá? O restinho aí são traços, digamos assim, muito, muito, muito pouquinho. Então, não aparece tanto, mas é legal a gente saber esses nomes, porque podem aparecer aí em questões de vestibulares, tá bem? Isóbaro e isótono. Isóbaro, você vai escrever assim, ó, isóbaro. Isóbaro você vai escrever assim. Por quê? Eu não falei para vocês que o A maiúsculo é massa? Então, quando eu estou falando de isóbaros, eu estou falando de elementos químicos diferentes, mas com massas iguais. Repare aqui, ó. 40, 40. E isótono. Isótono você já vai escrever ressaltando outra letra. O N. Por quê? Porque N é número de nêutrons. E aí, se vocês repararem, é exatamente o que acontece aqui. 7 nêutrons, 7 nêutrons. Isótopo, isóbaro, isótono. Foi até aqui? Na parte do isótono, você pode explicar de novo por que que ele é isótono? Mesmo número de nêutrons. Ah, É tá isso ótimo. que você perguntou? É isso, isso. Aqui, ó. Tudo que eu estou falando também tem escrito para depois vocês acessarem o material. Foi, gente? Posso passar? Vou passar. Isoeletrônicos, para finalizar. Isoeletrônico é o cara que tem a mesma quantidade de elétrons, tá? E aí, mesma quantidade de elétrons, ó, repare que íons entram nessa aí também. E aí você literalmente, por isso que eu falei que eu dei aquela aula ali anterior, de cátion e ânion, porque aqui você precisa saber entender a leitura. Quando fala Na+, o que esse mais representa? Perdeu. Perdeu o quê, Edu? Perdeu. Perdeu, é cátion. Perdeu elétron. É isso aí. Perdeu elétron e aí ele é um cátion. Perdeu quantos elétrons? Perfeito, perfeito. Agora aqui, ó. O, né, oxigênio, 2 menos. Ganhou 2 elétrons. Todo mundo consegue fazer essa leitura? Tem alguém que não consegue fazer essa leitura? Fale agora o cálice para todo o sempre. Mentira. Mentira, que eu vou tirar dúvida depois também. Mas é importante a gente saber seguir, porque daqui a pouco eu vou cair dentro de exercício.
E aí, os isótonos vão ter as mesmas quantidades de elétrons, tá? Vamos ver isso de forma prática? Porque esse conteúdo, eu acho que ele, na forma prática, exercício, é onde eu valido de verdade se vocês estão entendendo ou não. Com isso, eu já quero que vocês, assim, só identifica aqui, vou até numerar, ó. 1, 2, 3 e 4. É só para identificar os pares. Se é isótopo, se é isótono, se é isóbaro, se é isoeletrônico. Só isso. Vou dar aí 3 minutinhos para você. Qualquer dúvida, pode falar que aí eu falo antes dos 3 minutinhos. Estava falando sem microfone. Vamos lá. Percebi aqui o seguinte. Isótopo. 2, isóbaro. Não, isótonos. Se corrigiu aqui. Dificuldade. Calma aí, Tainara ficou com dificuldade de identificar o segundo. Deixa eu marcar ele aqui. 3, isóbaro. E 4, isótono. E teve gente que botou isótopo no 4. Professora, eu também fiquei com dificuldade de nomear Vamos os lá. números, enfim, se é isótopo, isóbaro. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que tem isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico. Você vai literalmente na definição. O que é isótopo? Isótopo é número atômico. E aí, ó, aqui no mesmo número atômico, aqui também tem o mesmo número atômico. Conseguem perceber que 1 e 4 são casos que têm o mesmo número atômico?
Então, são isótopos. Isótopo e isótopo. Isóbaro. Isóbaro é mesmo número de massa. E aí você vai ver quem tem o mesmo número de massa. Aqui, ó. Ó, 107. Então, beleza, é isóbaro. Isótopo e isóbaro, você literalmente vai olhar os números que o elemento te fornece e vai ficar mais fácil de identificar. Isótono, que não, que foi onde vocês se complicaram. Porque você tem que fazer o cálculo. Lembra que massa é próton mais nêutron? Você calcula o nêutron. O elemento, a tabela não te fornece isso. E aí, se você reparar, na número 2, é esse caso. Eu vou fazer aqui, ó, do nitrogênio. A massa é 14, o número de prótons é 7, o número de nêutrons é o que eu quero. E aí, o número de nêutrons, então, vai ser 14 menos 7. E aí vai dar 7 nêutrons. Acompanharam isso aqui? Sim, perfeito. E aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para o bário, que é esse B aqui. Massa igual a próton mais nêutron. A massa é 12, o próton é 5, o nêutron é o que eu quero. Nêutron, então, vai ser 12 menos 5. Nêutron vai ser igual a 7. Então, o que esses caras têm em comum? O número de nêutrons. Então, isso aqui é um par de isótono. Galera, fluiu? Deu para entender isso? Edu, Tainara, Thalita, perfeito, perfeito. Vou passar aqui, ó. Aqui tem a resposta, tá? Mas é aquilo, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer, depois comprovar. E até porque, se vocês tiverem dúvida, depois tem a gravação da aula para vocês pegarem. Aqui eu coloquei... Lembra que eu falei, gente, chegou o momento de ver Radioatividade, da Marie Curie, na Netflix, que vocês vão entender mais do assunto. Aqui eu coloquei alguns exemplos de isótopos radioativos. Não vou falar sobre isso, é nível de curiosidade mesmo, leitura, porque isso é muito usado na medicina e isso pode vir contextualizado em questões, não cobrando de você, né, gente? A coisa propriamente dita, mas é um tipo de contextualização que pode aparecer e que sabemos que o Enem ama uma coisinha contextualizada. Ele adora pegar um negócio, enfiar num texto e perguntar depois, tá? E aí aqui vem falando desses isótopos radioativos que são usados na gente. Não sei se vocês já fizeram... Esqueci o nome daquela máquina que a gente entra e tem que ficar parada sem respirar quase. Ressonância. Às vezes tem gente que tem dificuldade, né, de leitura e tal. Aí injetam na gente iodo. Né? Quantidade pequena, tá, gente? Não é assim, eita, surra de iodo, não. Quantidade pequenininha. Para facilitar essa leitura aí de ter as imagens e tudo mais. Aí, quem é curioso aí, fofoqueiro nesse mundo da ciência, vale a leitura. Ressonância com contraste é ruim demais. Aquilo entra ardendo, né, menina? Teve uma vez que eu fiz que doeu a beça. O negócio parecia que ia rasgando minha veia. Era um negócio meio maluco. Olha só, lembra que eu falei? Pega papel e caneta, que a gente vai fazer muita distribuição eletrônica. Esse momento chegou. Por quê? Gente, estamos avançando no conteúdo, tá? Fortemente avançando no conteúdo. Sempre que possível, dentro das questões, eu vou fazer perguntinhas sobre coisas que a gente já viu. Por quê? Para revisar, tá? O nome disso é ciclo de revisão.
vocês, primeiro, tem dois pontos que eu gosto de destacar muito no estudo ativo, que é o estudo em que você para e faz o exercício. Primeiro ponto é revisar conteúdo, né? Sempre muito importante. E segundo ponto é para que vocês percebam como tudo está interligado. Uma coisa tem a ver com a outra. Eu gosto de sempre pontuar isso. Vocês já perceberam isso que nas minhas viagens, que do nada eu estou na distribuição eletrônica, do nada eu falando de polaridade. Então, eu sempre gosto de trazer essas pontuações. Quem já foi meu aluno sabe disso. Vou ficar quietinha aqui na minha e vou deixar vocês responderem. Desculpa interromper aqui, hein? Mas vamos lá. Tem alguém muito perdido que não sabe nem o que está fazendo? Pode me falar, porque aí eu vou resolver. Acho que consegui fazer. Milena, acho que conseguiu. Tainara, eu vi que estava fluindo. Eu tô um pouquinho perdida. Quem falou? Desculpa. Milena. Milena, vamos lá. Ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Primeiro, literalmente você vai ler a questão. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada átomo, tá? E aí, você vai pegar esse cara e ler ele. Ler as informações que eu tenho aqui. Primeiro, esse aqui é o símbolo. No caso aqui, já te adianto que esse é o carbono, mas ele não me pediu isso. 12 é a minha massa. 6 é o meu número atômico. Só que aí você lembra que número atômico é igual ao número de próton, que é igual ao número de elétron? Já respondi quase tudo aqui. E aí agora, nêutron. Nêutron vai vir daquela fórmula. Massa igual a próton mais nêutron. A massa é 12. O próton é 6. N é o que eu quero. N vai ser 12 menos 6. Então, N vai ser igual a 6.
Todo mundo acompanhou isso? Milena conseguiu acompanhar? Consegui, entendi. Perceberam que isso aqui é uma relação importante da gente fazer? A gente vai usar muito isso, gente. A Alessandra entendeu, Thalita também, perfeito. Então, olha só, visto que todo mundo entendeu, vou passar para o gabarito. E aí vocês analisem. Ó, passei. Analisa se tem a ver com o que vocês estão pensando. Perfeito, Thalita. Eu fui direto fazer a distribuição. Não tem problema, é a nível de revisão. Mas entendam que, antigamente, a gente, teoricamente, não sabia fazer essa leitura. Hoje, a gente não precisa mais fazer distribuição. A distribuição foi, de fato, a nível de revisão. Hoje, com essas informações, eu consigo dizer muita coisa. Vou passar. Essa é uma questão que eu gosto muito e eu quero muito que todos vocês façam, ou pelo menos tentem fazer. Tá? E depois a gente vai falar sobre ela. Vou dar aí um tempinho. Não vou te responder, Milena. Por isso que eu depois vou debater essa questão aqui com vocês, porque ela é uma questão que cobra conteúdo não só da aula de hoje, cobra conteúdo de aulas anteriores, que aí eu quero fechar tudo com vocês. E aí eu quero que vocês puxem lá no serzinho de vocês o que vocês responderiam. Edu dá D para baixo não sabe. Ai, gente, vocês são perfeitos. Fiz todas menos a E. Tá. Posso fazer? Sim. Então vamos lá. Primeiro, A, B e C, tranquilo, tranquilo. Próton, 3. Nêutron. Nêutron vai ser 7 menos 3, né? 4. Deixa eu escrever direito aqui, que tá horrível minha letra. Elétron, 3. Porque número atômico é igual ao número de próton, que é igual ao número de elétrons. E isso aqui é o número de nêutrons, que foi massa menos próton. Partículas nucleares. Quem me respondeu essa? 7. De onde você tirou esse 7, Milena? Núcleo. Quais são as partículas nucleares? Prótons e nêutrons. E aí você vai somar. Oi, Tainara. Não, eu estou resolvendo a questão. Você pegou essa questão? Quando eu passei para ela? Estou resolvendo essa questão aqui agora.
E aí, beleza, então, estou na resolução. Partículas nucleares, 7 é o somatório de prótons mais nêutrons. Partículas periféricas. O que é periferia, gente? É literalmente vocabulário. Seriam os elétrons, sim. É a eletrosfera. Então, quando eu falo de partículas na parte periférica, 3. Estou me referindo aos elétrons. Tá? Partícula com carga positiva. Edu, você que falou que não sabia nada D para baixo. As partículas que eu tenho, próton, elétron e nêutron. Quem aqui é positivo, Edu? Não sei. Ah, Edu. Deveria saber. Ó, para não se repetir, hein? Nunca mais vou tirar essa dúvida. Próton, positivo. Elétron, negativo. Nêutron é 0. Temos que saber isso. Temos que saber isso. Tá? Porque isso aí é o lance que eu falei de aulas anteriores. Isso está vindo lá do conteúdo de evolução dos modelos atômicos. Descoberta. Viu? Eu sei isso. Eu também sei que você sabe isso. É que essa aula não é ao vivo aqui, eu e você aqui. Que eu já estaria aqui, ó, querendo te bater. Eu sei que você sabe isso. Mas vamos lá. Então, Edu, que sabe isso. Quantas partículas com carga elétrica positiva eu tenho? 3. Com carga negativa? 3 também. Próton é igual à quantidade de elétron. E partículas sem massa? Quem vai me responder essa? Por que 4? De onde saiu esse 4, Milena? Não. Eu já sei o que você confundiu. Ó, partículas sem massa são os elétrons, que eu tenho 3. Nêutron é sem carga. Acho que foi essa confusão aí que você fez. Se ele pedisse para mim partícula sem carga, eu ia colocar nêutron. Partícula sem massa é elétron. Thalita falou que pensou igual a Milena. Lembra que a massa do elétron é 1 sobre 1886, algo assim. É aproximadamente 0. Ele é a minha partícula sem massa. Agora que corrigimos essa questão 2, deu para entender? Fala comigo, enquanto eu como meu pãozinho. Perfeito, gente. Perfeito. Ah, e a Alessandra perguntou, vai ter exercício extra como tivemos em distribuição eletrônica. Aquilo de distribuição eletrônica, Alessandra, não foi, na verdade, um exercício extra, não. Hoje, vocês vão ter exercício extra. Hoje vocês vão entender que é exercício extra, quando se fala de aula comigo. É uma coisinha um pouquinho... 2 exercícios? Isso não é nada. Não é nada. Eu trabalho com 2 páginas. Coisas desse tipo. Mentira, gente. Só 2 páginas. Não precisa ter medo, não. 2 páginas e já vem até com gabarito. Para vocês verem se está acertando, se está errando. Porque aí, se a gente tirar dúvida no grupo, já vem ali. Não bateu com gabarito, bateu, mas não entendi, aquelas coisas. Não precisa ter dúvida, não. Não precisa ter medo, não.
Coitada, a Thalita já foi minha aluna. A Thalita sabe que toda aula minha, chega um momento que todas as minhas aulas têm lista de exercício. Porque eu sou uma pessoa muito focada no estudo ativo. É no exercício que eu vejo se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Ó, aqui tá o gabarito, tá? Respostazinha aqui embaixo, ó, coisa linda. Para você depois refazer e lembrar que aqui é periferia. Essa aqui, ó, isso aqui, ó, vou fazer o seguinte, já para pontuar vocês. A distribuição eletrônica fica como dever de casa, tá? Eu quero, foca na questão e me respondam. Vou falar nada, vou ficar no mudo, porque eu Quem aí está com a Tainara, quem não está com a Tainara, quem não está entendendo nada desse Paranauê, como é que está isso? Estão entendendo tudo? Tainara falou que o flúor tem 9 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons. Entendi tudo, eu gosto é disso que Milena botou ali, entendi tudo. Quem entendeu tudo, quem entendeu nada, quem ainda está perdido, tô com ela. Ó, então eu vou fazer o seguinte, vou passar para o gabarito, passei. Confere se está de acordo com o que você estava pensando. Professora, eu continuo não entendendo. Quem falou? Não, me perdi. Foi a Milena. A Milena com L só, é porque tem duas Milenas Ih, na sala. agora que eu me percebi que eu tenho 2 Milena. Que louco é Eu ótimo. viajei aqui, a Milene entendeu, agora não entendeu. Exatamente. Putz, Vamos lá. eu me enrolei bem nos nêutrons. Neutro, tá? Milena com L só. Você se enrolou nos nêutrons? Você se enrolou em tudo? Em tudo. Em tudo, Na beleza. hora Não de tem... nomear, enfim. Beleza, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó, vou pegar o flúor como exemplo, porque o que se aplica a ele vai se aplicar a todo mundo. A questão que é de mim, próton, nêutron, elétron. Próton é o que está aqui embaixo. Número atômico é igual ao número de prótons. Então, próton igual a 9. Nêutron é massa menos próton. Então, nêutron vai ser 19, que é a minha massa, tá aqui, menos 9. Nêutron vai ser igual a 10.
Agora eu vou para o primeiro, rapidinho. Thalita, entendeu o nêutron? Sim. Perfeito. Agora eu vou para o elétron. Esse, Milena, você sabe o que significa esse menos aqui em cima? Não. Não. Esse menos significa que ele recebeu elétron. No caso, como está menos um, né, o 1 não aparece, ele recebeu um elétron. Ah, eu entendi. Eu não tinha associado ele. É aquela parte que você explicou que quando tem esse símbolo, ele recebe, quando É é positivo, ele positivo, perde. isso, positivo perde e negativo ganha. Então, o número de elétrons aqui deu igual a 10, porque ele tinha 9, recebeu 1, 10. Agora eu entendi. Obrigada. Nada. Nessa questão, o flúor ganhou um elétron. Aí na distribuição, eu faço com ele valendo 10 em vez de 9. Edu acabou de perguntar isso no bate-papo. Isso aí, Edu. Isso aí. Vou voltar lá para o... Sendo assim, nesse caso, só mexemos com os elétrons. Olivia, você foi lá na frente, mas tudo bem, eu te perdoo. Sim, a gente só mexe com elétrons. Vocês repararam isso? Isso que a Olivia falou? Sendo assim, a gente só mexe com os elétrons. Sim. Vamos voltar. Ai, eu amo que vocês viajam junto comigo. É todo mundo muito maluco, adoro. Vamos voltar aqui? Vamos desenhar o átomo? Núcleo, eletrosfera, elétrons. E aí, no meu núcleo, eu tenho próton e nêutron. Vocês acham que é fácil mexer nesse núcleo? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Chegar no núcleo altera o átomo. O nome disso, inclusive, sabe onde é que a gente estuda isso? No filme que eu mandei vocês lerem. Lerem não, ver. Radioatividade. Isso a gente, mexer no núcleo, a gente vai estudar em radioatividade. Entendeu? E quando eu estou falando de íons, cátions, ânions, eu estou falando do carinha aqui da minha eletrosfera. E outra, eu não estou falando de qualquer elétron. Sempre que eu tiro o elétron, é daqui da minha última camada. Se eu coloco o elétron, é na minha última camada. Tá? Ó, Tainara, Thalita viu o filme e já amou. Já falei para vocês verem. Não vou mentir, não. Não amei. Que filme maravilhoso. Não, eu sou uma pessoa de mais ação. Mas o filme é bom. Não, Milena comentou que não poderia mexer por ser a identidade dele. Isso aí. Que é o que a radioatividade faz, né, gente? Você vê o urânio se transformando em plutônio, você vê a reação nuclear acontecendo. Bomba nuclear daí. Sim, a bomba nuclear vem daqui. É você bombardear o núcleo do átomo, um átomo instável, como urânio, plutônio, e aí vou dar mais uma viajada, tá, gente? Só para vocês terem noção, bomba lá de Hiroshima, Nagasaki, Segunda Guerra Mundial, para vocês terem noção, a quantidade de urânio numa bomba atômica era tipo uma colher de chá. Entenderam a energia que aquilo tem? Porque ele é instável. Ele é instável por conta da natureza mesmo, Milena. Milena com 2 L's. A instabilidade dele vem de muita energia no átomo, vem o átomo é instável por si só, tá? Ele é muito pesado. Pronto, voltei da minha viagem.
para onde eu estava aqui. Vocês voltaram da viagem? Já estão aterrissados? Vou passar para a próxima questão. E eu não vou mais falar com vocês para vocês verem radioatividade. Me recuso. Ih, questãozinha de vestibular para vocês. Vai, vai. Geral marcando letra D de dado. Alguém discorda da letra D de dado? Ninguém falou nada. Ó. Letra D de dado. Tá aqui a distribuição eletrônica, tá? E tá aqui aquela distribuição bonitinha, de acordo com os níveis, tá? Milena com 2 L's. Não caia nessa de só contar os elétrons. Por que eu estou falando isso? Nesse caso, essa questão aqui não te ofereceu pegadinhas, mas eu posso trazer uma ordem errada, que também tem 22 elétrons. Entendeu isso? Entendeu o que eu falei? O vestibular ele é maldoso. Não dá brecha para cair em pegadinha. Aqui, isso não aconteceu, mas isso pode acontecer, tá? Então, quando é vestibular, gente, concurso público, tem essas pegadinhas, então vale ter atenção. E essa questão é boa. Ela é tão boa que ela tem até o gabarito aqui já, ó. Que eu quero ver vocês fazerem isso aí. Vou ficar muda.
Voltei. Fiquei na dúvida como vou achar a massa. Milena comentou que os exercícios do vestibular podiam ser assim. Então, gente, posso falar uma coisa para vocês? Um segredo aqui, eu e vocês? O vestibular é assim. A diferença é que são várias etapas. Não é só isso, entendeu? Mas o que eu percebo, né? Eu tô desde 2008 trabalhando com aulas. Em relação a vestibular, com foco somente em vestibular, eu tô desde 2012 ou 13. O que eu percebo? A galera pula esse conteúdo que a gente está tendo aqui. E não é de propósito, não. Às vezes a escola, por ter pressa, né, tem que dar um conteúdo programático de forma rápida, não valida a química geral. Vocês vão perceber que quando eu falar com vocês de tabela periódica, de ligações químicas, de geometria molecular, eu vou ser muito mais rápida do que eu estou sendo aqui, inclusive. Porque eu estou tendo a certeza que vocês sabem o que é distribuição eletrônica, que vocês sabem o que é um íon, que vocês sabem quais são as semelhanças atômicas. Pode não parecer, mas isso aqui, essa aula de hoje vai fazer uma diferença enorme na aula de radioatividade, que a gente vai ver lá, sei lá quando, que é dentro de físico-química só. E aí, dentro de físico-química, só vai vir uma revisãozinha do que vocês já sabem. Mas Milena com 2 L's, é isso aí que cai no vestibular. Eu entendo que não é assim, tão objetivo, mas é isso. Vamos lá. Deixa eu responder Edu aqui, que ele ficou com dificuldade de achar a massa. Como que eu, Tiana, gosto de fazer esses exercícios? Tá? Isso aí pode não ser igual a forma que vocês gostam, tá, gente? X, e aí ele me diz que X é isótopo do cálcio e disse que é isótono do potássio. Isótopo é mesmo o número atômico. Então, o número atômico de X, deixa eu consertar esse X aqui. Número atômico de X é 20. Tranquilo? Aí agora eu vou ter que fazer isótono, é número de nêutron. Então, tem que fazer o número de nêutron de potássio. Massa, próton, mais nêutron. Nêutron, então, é massa menos próton. Nêutron vai ser 41 menos 19. E aí, eu chego, então, no meu número de nêutrons. Edu, a partir daqui, você já consegue descobrir a massa de X? Ou ainda não consegue? Isso eu consegui fazer, beleza. Eu queria saber onde estava a sua dúvida. Edu, se você conseguiu fazer isso, só te faltou, então, um pulo do gato. Essa mesma fórmula eu vou aplicar para X. Massa não é igual a próton mais nêutron? Você já descobriu que o número de nêutron de X é 22, porque ele é isótono do potássio. E aí, massa é o que você quer. Próton é 20, nêutron é 22. Então, a minha massa, Edu, deu 42. Conseguiu, Edu? Percebeu que foi um pulo do gato? Não foi conteúdo, foi um pulo do gato. Um raciocínio, uma lógica. Perfeito. Por isso
que eu vou pontuar de novo, que eu já falei no início da aula. Quando soltarem dúvida no grupo, me fala onde está a dúvida. Perceberam que tem motivos diferentes de não conseguir fazer um exercício. Então, eu quero saber o motivo de vocês. Milena com 2 L's. Você está acompanhando? Tô. Beleza, Milena. Milena com um L só. Eu já não sei mais qual é a que tinha dúvida. É a com 2 L's ou a com L? Tá com L só. Um L só. Como é que tá? Eu entendi algumas coisas, outras eu fiquei em dúvida. Deixa Por eu te exemplo, perguntar, Milena. Você é nova na turma? não, Não? não. Gente, É mas mais então... a nova é a Milena com 2 L's. Então, Milena com L só, que é a velha. A velha é ótima. Por que você me demorou esse tempo todo para me dizer dúvida? Olha, eu vou. Gente, a Ó, na sorte aula de vocês é que passada, a aula não é presencial, na que aula eu ia bater em passada todo mundo. eu saí na metade da aula porque eu tinha um compromisso. E aí eu Hum, revisei, assisti a aula hoje. E aí, por isso que eu acho que eu fiquei em dúvida, porque se eu tivesse ao vivo, né, eu estaria tirando dúvida. Enfim. Thalita é uma pessoa que teve aula presencial comigo, teria giz voando. Thalita sabe que eu faço isso na aula. Ela sabe. Ela sabe que eu taco giz nas pessoas. Quando o negócio é muito sério, eu tá voando apagador. Ó, Milena com 2 L's falou que assistiu todas as aulas anteriores semana passada. É isso. Gente, eu coloco a aula no YouTube porque o YouTube tem um negócio de você botar velocidade 2. Não sei se vocês já viram isso. Tem como você não ficar nessa velocidade que eu falo. Tudo bem que eu sei também que eu falo rápido às vezes. Mas desengata aquele negócio na velocidade 2 e vai acompanhando slide de aula. E vai pontuando o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo. Porque Milena velha não era para estar com essas dúvidas, falo logo. A minha dificuldade é mais na hora de fazer a distribuição. Tipo, distribuição não, né? É, na hora de distribuir, mais ou menos. Que aí você Fazer pega um nessa S2, dois questão. S2. Não é distribuição, eu falei a palavra errada. Por exemplo, nessa questão que tem, sei lá, o 41 e o 20, eu fico confusa na hora de fazer. Eu entendo uma parte e a outra eu não entendo. Mesmo você explicando, eu ainda vou revisar de novo essa aula e vou Então, treinar exercício. isso. Vai ter muito exercício. Já estou falando que vai ter uma lista. Vocês não estão botando fé em mim. Eu Tem uma... falei comigo que eu não sossego enquanto eu não acertar isso. Nem eu até você saber isso. Vamos. E aí você vai me colocando isso lá no WhatsApp. Surgiu dúvida, coloca no WhatsApp, porque eu já vou tirando. Não espera a próxima semana, não. Então, olha só. Aí, Milena velha. Milena com L só. Esse slide eu vou colocar lá para vocês no Drive. Depois você vai assistir essa gravação acompanhando. Primeiro você tenta ler o slide, ver o que você consegue tirar dali. Tenta fazer os exercícios. Depois vem acompanhando a resolução. Eu quero que você faça isso. Tá bom. Fechado. Ih! Eu não estou facilitando a vida de vocês, né, gente? Mas é isso. Ninguém mandou vocês fazerem aula comigo. Olha isso. Eu nivelo por cima, gente. Comigo eu gosto de gabaritos, entendeu? Aí eu pego no pé dos alunos. Não me matem. Vai lá.
Vamos lá. Para não ficar confuso, eu vou perguntar verdadeiro ou falso e vocês me falem. Que eu não estou entendendo mais nada. Posso começar? Vamos lá. A número 1 é verdadeira ou falsa? Verdade. A número 2, verdadeira ou falsa? Falsa. A 3, verdadeira ou falsa? Verdadeira. 4, verdadeira ou falsa? Falsa. 5, verdadeira ou falsa? Falsa. 6, verdadeira ou falsa? Falsa. 7, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Vamos ver? Vou pegar aqui o gabarito de vocês, vou copiar. Cadê? E vou botar lá com o meu gabarito. Bateu. A gente sabe muito, meu Deus do céu. Gente, vai todo mundo tirar 10 no vestibular em Química. Ô, Glória! Vou falar igual o Gil do Vigor, vocês são muito vigorosos. A viciada em Big Brother. Fiquei confusa com essa questão. Fala comigo, Isabela. Quer que eu faça um passo a passo aqui para vocês? Para ter a resolução? Sim, por favor. Adoro, adoro. Ih, meu Deus, o que eu fiz aqui? Voltei. Vamos lá. A questão fala para mim o seguinte. Y, X e Z. Y, 40, X, 38, 20, Z, 20. E aí ele falou que Y é isótono de X e isóbaro de Z. E me deu que X é isótopo de Z. E foi isso. Foi isso que eu tenho. E aí, agora, eu vou preencher as informações que eu tenho, né? Primeiro, isótopo, número atômico. Ele já me deu isso, ó, 20, 20. Já foi. Isóbaro é número de massa. Se Y é isóbaro de Z, a massa de Y é 40. Então, a massa de Z tem que ser 40. Ok? E agora, como é que eu vou fazer para descobrir o número atômico de Y? Ah, tá. Y é isótono de X. Vou descobrir aqui o número de nêutrons de X. Vai ser 38 menos 20. Tá bem? Ó, massa menos próton, né? E aí, esse 38 menos 20 é o número de nêutrons. Vou pegar isso, N de Y é 18 também. E aí eu vou descobrir aqui o número atômico de Y. Massa é igual a próton mais nêutron. Massa
é igual a número atômico mais nêutron. Lembra que próton é a mesma coisa que número atômico? Pô, lindo. Vou substituir. 40, número atômico é o que eu quero, nêutron é 18. Todo mundo consegue entender que Z vai ser igual a 40 menos 18? Estou escrevendo muito pequenininho, mas eu acho que dá para ler. E aí eu tenho, então, deixa eu subir com isso aqui. É isso que eu quero, ó. Z vai ser igual a 22. Gente, deu para entender isso aqui? Deu para entender como eu descobri massa, descobri número atômico? Isabela, que estava com dúvida, deu? Deu sim, é que eu estava fazendo separado. Tipo assim, eu não estava fazendo com essa relação igual você fez. Ah, entendi. Não, mas aí tem Entendeu? que fazer a relação. Porque a Sim. questão te diz isso, ó, considerando as relações. Ele É, manda pega você já o considerar, triângulo da matemática. Exatamente. tá bem? Tá bem, obrigada. Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Milena, vai ter mais assim? Vai ter não, que isso quase não cai. Queria dizer para vocês que isso quase não cai, gente. Olha, isso quase é o que eu falei. Isso quase não cai de forma direta. Mas vão ter questões que vai falar assim, o isótopo do bário, tá? Mas isso aqui nesse estilo não cai muito. Felicidade dura pouco, que a Helena falou. Tá? Mas cai. Cai ou não cai? Cai de forma indireta. Tá bom? Ó, mas tem mais. Aqui, ó, vestibular. Aqui o Edu comentou que ele já perdeu várias questões por esquecer o que era isótopo. Se esquecer agora, eu vou ter que fazer da nossa turma presencial, porque eu vou tacar giz em todo mundo. Que eu não sou obrigada. Eu taco giz, Milena, isso é real. É que vocês não me conhecem ao vivo.
Letra C. Todo mundo concorda com Milena, com 2 L's e Adriana? Vou guardar aqui que vocês marcaram letra C. Posso passar? Ou vocês querem a resposta? Ih! Já deu blade aqui, hein? Que já um já não bateu com o outro. Vamos lá. Vou fazer para a gente, então, aprender. De novo, vocês vão fazer aquele negócio, ó. X, Y e Z. Aí ele fala que X é isóbaro de Y e isótono de Z. No 2, Y tem número atômico 56 e número de massa 137. Oh, meu Deus, é Y. Desenhei no Z, calma aí. 56, 137. E é isótopo de Z. Isótopo. O número de massa de Z é 138. Agora a gente vai montar esse quebra-cabeça, que ele quer o número atômico de X. Número atômico de X. Montando o quebra-cabeça. Se Y e Z são isótopos, o número atômico de Z é 56. Se Y é isóbaro de X, cento e trinta e sete. Só que eu quero o número atômico. Então, vou precisar dessa informação aqui, ó, isótono. Vou descobrir o número de nêutrons de Z, tá? Massa igual a próton mais nêutron. Massa é 138, próton é 56, mais N. N, então, vai ser 138 menos 56. Tranquilo? Isso aqui é número de nêutrons. E aí eu sei que o nêutron aqui, então, dá 82. E aí agora eu vou fazer a massa menos nêutron para chegar no número atômico. Acompanha comigo. Vou fazer aqui em cima, hein? Tá uma bagunça. A massa é 137. O próton, que é igual ao número atômico, é o que eu quero. O N é 82. Então, próton, que é igual a número atômico, vai ser igual a 137 menos 82. 55. C. Vai, Edu. Fala para mim onde você se embolou. Foi na matemática, meu filho? Errei por falta de atenção. Eu li que X era isótopo de Z. Ah, tá. Falta de atenção. Isso aí. Deu para entender, galera? Porque a letra C? Vou passar, hein? Vai. Isso, ó, só antes de ler a pergunta, antes de ler a questão.
essa aí é uma questão, viram que é uma questão de vestibular, Federal do Paraná, não é igual àquelas que a gente estava fazendo, né, bem pontuais, mas é uma questão que vem cobrando de vocês o conteúdo de semelhanças atômicas. Esse é um exemplo de como pode aparecer nos vestibulares, tá? Vou ficar muda. Ai, ai, gente. Thalita não, Tainara ficou nervosa. Milena com 2 L's marcou letra E. Tainara, eu sei que aqui a gente está online, né? Mas na hora de você fazer simulados, experimenta fazer grifando com lápis, que é o que você vai poder levar para o Enem. E aí tenta ver se isso melhora para você. Alguém fez aí a questão 8? Só li os elementos. Edu, Isabela, Adriana, Alessandra. Edu marcou letra A. Olívia, Thalita, Milenas. Uma Milena já respondeu. Ih, gente, vocês estão marcando de um tudo, hein? Letra A, letra C. Letra E. Vou ler. Para ver se está essa dificuldade toda aí que vocês estão falando. Ó, o jornal Folha de São Paulo publicou blá 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 matéria, blá 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 blá. A fraude foi descoberta através de medidas de teores de isótopos de oxigênio. Se é isótopo, eu tenho oxigênio e oxigênio. Isso aqui que está variando é a massa, tá? O número atômico tem que ser igual. Alguém, por acaso, só para ter essa noção, assim, recorreu à tabela periódica para fazer essa questão ou vocês tiraram da mente de vocês?
Ou tipo, nem precisei. Pode não ter precisado. Da mente. Entendi. E aí você tirou o que da sua mente? Edu também tirou da mente. Eu gosto desse negócio de vocês tirar da mente. O que vocês tiraram da mente? O que está faltando? Qual a informação que está faltando aqui? Que está na tabela periódica? O número atômico. Edu, a massa ele te deu. Ó, o número atômico é 8 do oxigênio. Edu, vem comigo. Ele falou que é isótopo. Isótopo é mesmo número atômico, massa diferente. E aí, por isso, ele me forneceu a massa. Porque o isótopo eu tenho obrigação de saber. E aí ele fala, continua o textinho dele feliz e contente. O isótopo mais pesado fica um pouco mais concentrado na água presente nas plantas em crescimento do que o gás, do que nas águas oriundas de fonte não biológica. Beleza, contou uma historinha e falou para considerar as seguintes afirmações. O número atômico desses isótopos são iguais. Sim. É o que caracteriza isótopo, inclusive. O número de massa do O16 é 16. Que bom. E indica a soma de prótons e elétrons existentes no átomo. Não. Massa é próton mais nêutron. O número de nêutrons do isótopo acima é 18, 16 e 18, respectivamente. Também não, né? 16 e 18 é massa. 4. A distribuição eletrônica do O16 é igual ao do O18. Sim. Eles são isótopos, mesmo número de elétrons. Tá? 5. O suco puro deve conter maior quantidade de O2. De O2 nada, desculpa, de O18. Sim. Pela historinha que ele contou, aqui, ó, cadê? Deixa eu mudar a cor. O produto vendido puro estava sendo diluído em água. E aí ele fala, o isótopo mais pesado fica um pouco mais concentrado na água presente nas plantas e tal. Então, é o puro, né? Está na planta. Por isso que a 5 está correta. E aí é 1, 4, 5, letra E, de elefante. Quem marcou as outras opções? Quem ficou nervoso na leitura? Conseguiu entender? Perfeito, perfeito. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei? Olha, não cai assim de Eu forma só direta. estava em dúvida. Oi, Adriana. Alguém falou. Adriana? Acho que foi a Adriana. Não sei. Se quiser, pode falar aí, tá, gente? Deixa eu só continuar aqui que eu estava falando. Viu que eu falei com vocês que não cai de forma direta? Assim, caraca, papum, isótopo, isóbaro, tal. Aqui, só para vocês terem noção, ele cobra semelhança atômica, né? Quando fala aí dos isótopos, ele cobra de mim evolução dos modelos atômicos, de certa forma, de eu lembrar o que tem no meu próton, o que tem no meu núcleo, né? Que é próton e nêutron, o que eu tenho na minha eletrosfera e tal. Ele cobra... Como assim até solução? Não vi solução aqui, não. Solução? No diluído. Ah, tá. Mas aí isso aqui é literalmente de suco, né, gente? Não é solução. Solução... Quando é solução, vocês vão ver quando é solução.
O buraquinho vai ser um cadinho mais embaixo. Fiquei em dúvida. A Adriana comentou que ficou em dúvida na 5. A 5 estava no texto, né? Aí realmente tinha que recorrer ao texto para conseguir. E essa questão de solução do diluído é só o vocabulário, mas solução não cobrou tanto, não. Foi então a 8, né? Vou para a próxima. Foi. Letra E, mais alguém? Letra E? Gente, eu tô aqui rindo da mensagem que chegou no direct do Instagram. O menino comentou assim, ó, é muito engraçado. Ele é mineiro, né? Então eu conheço a voz dele. Ele não tem quando você já conhece a voz da pessoa e aí você lê a mensagem da pessoa do jeito que ela fala. Aí ele botou assim, ó, Tiana do céu. Primeiro dia de estudo depois de 5 meses foi osso, viu? Já pensei 5 vezes se vale a pena. Ele passou no vestibular, só que para São Paulo, e ele é de Minas. E aí não tem condições dele ir, então ele vai fazer o Enem de novo, até passar para Minas. Aí ele estava assim, parado esse tempo todo, e realmente, cara, quando você para voltar no ritmo do estudo, você repensa 1000 vezes se você quer aquilo mesmo ali. Tem que querer muito. Haja saco. Vamos lá. Geral, letra E. É a letra E mesmo. Alguém tem dúvida? Preciso resolver essa? Ou tá de boaça? Tranquilo. Tainara falou que é topzera. Eduardo. Ó, Eduardo, Isabela, Milena Velha, que foi a galera que apontou dúvida aí ao longo das aulas. Fluiu? Milena Velha é ótima. Coitada de Milena. O nome dela é esse agora, Milena Velha. Beleza, Isabela. Deixa eu ver aqui se eu baixei a lista de vocês. Baixei, graças a Deus. Ó, vou colocar lá no Drive
essa aula, a primeira lá, né, que foi as características do átomo, a segunda, que foi semelhanças atômicas, e é que tem esses exercícios. Aí aqui, ó, tá o gabarito, tá, gente? Dessas 7, 8 e 9 aí, finalzinha. E vou colocar essa lista. E aí, nessa lista, ó, é dessa lista que eu tirei, inclusive, o print da questão 1 e 2 que eu mandei para vocês. Aí, por que eu preferi mandar essa lista hoje? Porque aqui tem questões de íons e tudo mais. E aí eu não tinha falado com vocês ainda. Mas, ó, tem o gabarito. Aqui, ó, o gabarito está aqui todo. Gente, teve dúvida? Joga no grupo. Mas me explica a sua dúvida. Pode até mandar áudio. Se não souber escrever, não é não saber escrever, né, gente? Eu sei que vocês sabem escrever. Deu para entender, né? É não souber explicar ali a dúvida. Manda no grupo. Mas, ó, questõezinhas bem pontuais. E tem aquela chatinha, né, de fazer distribuição eletrônica. E aí tem o gabarito. E tem essa aqui que eu quero muito, que é façam a distribuição eletrônica para os íons. Repare, agora que eu vi aqui, que não tem as opções. Não está escrito os elementos. Maluca. Ai, gente. Eu ia contar isso agora. É uma coisa que você ia ter... É uma coisa do adivinha. Vai lá, cada um faz o seu. É tipo isso. Eu vou revisar isso aqui antes de enviar para vocês. Mas eu já vou mandar a aula de característica dos átomos e a aula de semelhanças atômicas. E isso aqui eu vou revisar e mandar para vocês.